Meus amados irmãos, desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, tome seu assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por mais um dia, Ele me conceder vida e estar nessa oportunidade juntamente com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Natanael Santos, também pela vida do meu pastor Jonatas, bem como toda a diretoria dessa igreja, a qual tenho a honra e a alegria de fazer parte do corpo ministerial. Você que trouxe Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículos de número 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versículos de número 18 e 19. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não conhecereis. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Amém. Meus amados irmãos que estão aqui presentes na igreja, os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, nós temos ouvido já há alguns dias Deus falando nesse altar acerca de fé, e nós temos sido motivados pelo Espírito Santo de Deus a colocar a nossa fé em prática, a exercer a nossa fé. Verdade é, meus amados irmãos, que nós estamos ainda vivenciando um tempo difícil, mas louvado seja Deus que nos abriu essa porta para estarmos com todas as medidas de segurança, glorificando, adorando a Deus e entrando em comunhão com os irmãos no templo. Porém, meus amados irmãos, nesses momentos difíceis que nós temos passado, é bem pertinente as ministrações acerca de fé, porque a Bíblia assevera que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém se espera. É bem verdade, meus amados irmãos, que durante esse tempo difícil que nós vivenciamos, algumas pessoas pararam, outras pessoas estão meio que engatinhando, outras estão meio que rastejando. E o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração depois de tantas vezes ter ouvido durante esse recomeço a palavra fé. Deus falou comigo acerca de recomeçar. Recomeçar, meus amados irmãos, é retomar algo que havia se deixado de lado. Recomeçar é fazer novamente aquilo que não se estava fazendo. Recomeçar nada mais é do que continuar na caminhada. A Bíblia nos traz alguns exemplos de homens, heróis da fé, homens que são citados dentro da Bíblia Sagrada como exemplos para nós, que em algum momento da sua vida participaram de um recomeço. E o recomeço não é exclusividade deles, não. Recomeço, ele está presente na vida de todos nós. Haja vista Abrão, que estava tranquilo em sua terra, e um dia Deus resolve o chamá-lo e fazer uma promessa,
dizendo para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele estava tranquilo, quietinho, mas Deus disse para ele: Abraão, levanta, porque tem algo novo para você, é hora de recomeçar. E a Bíblia vai dizer que Deus, além de propor a Abraão um recomeço, Deus traz a ele um novo nome. Não chamarás mais Abraão, mas sim Abraão. Outro também que a Bíblia traz um exemplo de recomeço é Jacó. A Bíblia vai dizer que ele vivia uma vida em que alguns colocam os exemplos sobre a vida dele, sinônimos de usurpador, enganador, mas um dia ele estava, aleluia, lutando com um anjo do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele estava olhando para a bênção. É verdade que ele estava ali lutando com o anjo do Senhor, olhando para a bênção, mas Deus já havia proposto para ele um recomeço, uma nova história. Portanto é que a Bíblia vai dizer que Deus vira para ele e diz para ele assim: olha, o teu nome não será mais enganador, usurpador, a partir de agora tu se chamarás Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que é culto de ensino, mas o Senhor tem liberdade para trabalhar na casa, e Ele já manda eu trazer essa mensagem profética sobre a sua vida. O recomeço de Deus, quando Ele chega na nossa vida, é para nos trazer algo maior e melhor. Então se prepare, meu irmão, você que nos ouve aí nas redes sociais, tem recomeço de Deus chegando na sua vida. É momento de recomeçarmos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recomeçar. Se nós pararmos para pensar, eu e você, no meio de toda essa confusão de vírus, pandemia, abre, fecha e aquele negócio todo, nós deixamos alguma coisa de lado. Nós deixamos alguma coisa para fazer depois. Nós deixamos alguma coisa no meio do caminho. Algo que precisa ser recomeçado. E hoje, apesar dos exemplos que citei, para falar sobre recomeço, eu quero falar sobre a história de um povo. Um povo que, segundo a Bíblia, por centenas de anos, viveu escravo do Egito. Por centenas de anos, trabalhando a troco de alimentação. Não tinham salário. Viviam as barbáries do Egito. Mas a verdade é que no finalzinho desse período de escravidão, Deus resolve levantar um homem por nome Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Moisés como um instrumento para ser o libertador do povo de Israel e líder agora do povo de Israel, com destino à caminhada à terra prometida. A Bíblia vai dizer que Moisés, por algumas vezes, se apresenta diante de Faraó, solicitando a ele a liberdade do povo de Israel. Ora, quantas vezes nós pegamos a Bíblia Sagrada, quantas vezes nós ouvimos essa mensagem, que por várias e inúmeras vezes Moisés se apresenta diante de Faraó, pedindo a Faraó: Faraó, deixa o povo ir. Faraó, o povo precisa de estar livre. A Bíblia vai dizer que Faraó por todas as vezes se negou. A Bíblia vai afirmar que o Senhor então endurece o coração de Faraó. E ao endurecer o coração de Faraó, Faraó permanece na insistência, e então Deus resolve enviar as pragas ao Egito. As pragas chegam, total de 10. Na primeira, Faraó não quis libertar o povo. Na segunda, muito menos. Na terceira, enfim, ele só foi libertar o povo quando o seu primogênito foi afetado com a praga da morte. Escute, Faraó poderia ter liberto o povo sem precisar das pragas terem chegado.
Faraó, ele tinha poder para libertar o povo, sem Moisés precisar ser levantado por Deus para ser instrumento de libertador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faraó, ele podia até não ter levado o povo escravizado, mas existe uma coisa: em tudo nesta vida, em todas as situações dessa vida, Deus tem um propósito. Em todas as situações dessa vida, Deus tem um propósito. Seja situações boas ou situações ruins, seja momentos de bonança ou momentos de miséria, seja momentos de sorriso ou momentos de tristeza, em tudo Deus tem um propósito. Louvado seja o nome dele. As pragas chegam. Então agora, depois da morte do seu filho, Faraó resolve deixar o povo ir. Moisés toma a frente do povo e vai sair em caminhada, juntamente com o povo, rumo à terra prometida. Porque Deus havia feito uma promessa ao seu povo, que iria levar o povo a uma terra prometida, uma terra de bonança, uma terra de tranquilidade, uma terra de paz, uma terra de prosperidade. Então Moisés, agora à frente do povo, vai partir rumo a essa terra, a terra da promessa. Faraó está com seu coração endurecido, furioso por tudo que aconteceu. A Bíblia vai dizer então que em um determinado momento, Faraó manda com que o seu exército se reúna, os seus soldados, e para se armarem, e ele decide ir atrás de Moisés e o povo de Israel, que estão caminhando rumo à terra prometida. Pare a sua atenção aqui nesse instante. Faraó, ele tinha ordenado, armado todo o seu exército, para poder ir atrás de Moisés e atrás do povo que estava marchando rumo à terra prometida, a terra da promessa. Quando Faraó vai se aproximar com seu exército do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que tem um mar à frente deles, e atrás tem o exército de Faraó. Ou seja, o povo de Israel está cercado, está sem solução. Humanamente falando, o povo de Israel não tem chance nenhuma mais. Para quem olha e não conhece a história bíblica, ao ler vai dizer assim: morreu todo mundo. O exército de Faraó acabou com todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe a história. O mar se abriu, o povo de Israel inteiro passou por dentro do mar, e quando o Faraó com seu exército foi adentrar dentro do mar, a Bíblia diz que o mar fechou-se e as águas os mataram. É culto de ensino, mas aqui eu tenho uma lição, aprendo e quero profetizar sobre a sua vida. Receba essa palavra profética. Pode até o inimigo estar furioso, pode até o inimigo preparar armadilhas para acabar com a minha e com a sua vida, mas ele não vai conseguir, porque já existe uma palavra de promessa que foi liberada por Deus sobre a nossa vida, e essa promessa ela há de se cumprir. E escute, mesmo que Satanás tente correr atrás de nós, ele pode até nos alcançar, mas não vai nos atingir, porque também existe uma palavra protetiva sobre a nossa vida, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode o inferno inteiro tentar contra a sua vida, mas você tem uma palavra. Acredite, tenha fé, você vai chegar na promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma palavra de promessa.
Nós temos algo preparado por Deus, que é bem maior, a qual nós vamos chegar. Quando eles saem do outro lado, a Bíblia traz outros pontos, mas eu quero correr aqui para você entender. O tempo vai passar, eles estão algumas dezenas de anos caminhando do Egito. A Bíblia vai dizer, no último capítulo do livro de Deuteronômio, que Moisés vai falecer. O líder, o libertador, o espelho para aquele povo, aonde o povo olhava e se espelhava. O homem que simbolizava a liberdade que Deus havia dado. Ele vem a óbito, ele morre. A Bíblia vai dizer que ele olha para a terra prometida, mas não pode chegar, porque no meio do caminho ele morre. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no último capítulo, o capítulo de número 34, nós observamos que o povo vai chorar a morte de Moisés. O povo está caminhando, preste atenção nisso, o povo está caminhando rumo à terra da promessa. O povo está marchando rumo à terra prometida. Só que no meio do caminho, o seu líder falece, o seu líder morre. Agora, eles estão lamentando a morte do seu líder. Pararam de caminhar, pararam de marchar. Eles deixaram de lado o propósito que Deus tinha na vida deles enquanto povo, nação escolhida, que era chegar à terra prometida, para chorar a morte do seu líder. Pastor, o senhor está querendo dizer que isso é errado? Não estou dizendo que isso é errado, que eles pararam, mas o ponto da mensagem é recomeço. A Bíblia vai dizer que então, após a morte de Moisés, Deus vai levantar Josué para assumir o lugar de Moisés, para liderar o povo até a terra prometida. Note que aqui tem dois ciclos. Um ciclo que se encerra com a morte de Moisés, Moisés como líder. Agora o ciclo Moisés líder do povo de Israel acaba. Está se iniciando um novo ciclo, está se erguendo um novo líder, Josué, ou seja, é o fim de uma história e o começo de outra. Mas entre o fim do ciclo de Moisés, entre o fim da história de Moisés como líder, libertador do povo de Israel, e entre o começo da história de Josué como substituto na liderança de Moisés à frente do povo de Israel, tem um ponto, um parâmetro aqui, que é o tema da mensagem nesta noite, entre o fim de um ciclo e o começo de outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até ter parado, pensado aqui, tentado entender o que eu estou tentando explicar para você, e a verdade é que às vezes a gente passa desapercebido nisso, porque sempre quando acaba um ciclo em nossa vida e começa outro, Deus sempre vai tratar de recomeçar algo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não entendi. Acabou a história de Moisés, iniciou-se a história de Josué, o povo está parado, e aonde entra o recomeço aí, pastor? Se Moisés se foi e Josué iniciou, o povo ainda está parado, ou seja, entre um ciclo e outro tem o recomeço. O povo precisa continuar marchando, o povo precisa continuar caminhando. Eu vim aqui nessa noite, sim, ministrar uma palavra no culto de ensino, mas eu também tenho autoridade do Espírito Santo para poder te dizer: não é momento de parar, não é momento, aleluia, de abandonar, é momento de recomeçar, é momento de continuar, é momento de ir para frente, porque existe uma promessa para ser alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa recomeçar. Por exemplo,
eu estudei, fiz o ensino médio, e aí concluí o ensino médio, parei de estudar, deixei os estudos de lado. Aí conheci minha esposa, nos casamos, tivemos filho, fomos construir a nossa família. Só que um dia Deus olhou e disse assim: chega de ficar parado, está na hora de recomeçar. Deus abriu a porta e eu concluí um curso a nível federal em uma universidade, e hoje usufruo desse benefício. Por quê? Porque Deus, quando Ele recomeça algo em nossas vidas, é para fazer mais e muito melhor. Escute, se tem algo parado em sua vida, se prepare. Hoje Deus está falando contigo. É noite de recomeçar. É noite de recomeçar. É noite de recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles então veem agora Josué como seu novo líder. Porém, quando Deus chama Josué, apesar de Josué, preste atenção, apesar de Josué estar caminhando já com Moisés, apesar de Josué estar observando como Moisés fazia, apesar de Josué observar como Moisés está liderando o povo, algumas particularidades nos fazem entender que Deus vai ter uma tratativa com Josué. Algumas particularidades, quando nós lemos o texto de Josué capítulo 1, nós vamos ver que Deus está tendo algumas particularidades com Josué. Primeiro, quando Deus levanta Josué em substituição a Moisés para o recomeço, nós podemos entender que lá no capítulo 1 do livro de Josué, versículo de número 1 e 2, Deus vai falar assim com Josué: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu, todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, nós podemos entender que Josué não estava de pé da maneira como Deus queria. Tanto é que Deus vai falar para ele: levanta-te. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que é doído recomeçar. Eu sei que é difícil recomeçar. Eu sei que tem muitos obstáculos para recomeçar. O recomeço demanda uma força de vontade muito grande. O recomeço demanda uma fé em Deus muito grande. Mas não é tempo de estar prostrado, não. Deus está nos falando nesta noite: é tempo de recomeçar. Se levante, coloque-se de pé, toma posição e recomece o caminho que eu já trilhei para você. É só se levantar e continuar andando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que talvez podem estar nos ouvindo nessa noite através das redes sociais, que precisam de ouvir essa palavra. Não é hora de ficar prostrado, não. É momento de se levantar. Eu sei que as lutas vêm para querer nos abater, nos colocar para baixo, nos colocar prostrados, mas Deus nessa noite nos toma pela mão direita e nos diz: levanta-te, porque eu tenho um negócio contigo. Não é hora de parar, é hora de marchar rumo à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é hora de parar, irmão. Eu sei que talvez você pode dizer assim: pastor, o senhor não conhece minha vida. É verdade, não conheço. O senhor não sabe das minhas dificuldades. É verdade, eu não sei, mas eu conheço as minhas. Eu sei as minhas. Se nós ficássemos
prostrados ante aos problemas e dificuldades dessa vida, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando mundialmente falando, nós já teríamos sido esmagados pelo inimigo. Mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo ainda fala com a sua igreja, aleluia, e Ele abre a boca dos seus filhos aqui na terra, para dizer: levanta-te, continua, eu te ajudo, eu te esforço, levanta-te, põe de pé, ainda tem mais um pouco para caminhar, levanta-te, põe-te de pé, ainda falta um pouco para chegar, e quando chegar, tu verás a bênção grandiosa que será. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso se colocar de pé para viver a promessa. Para recomeçar, tem que se colocar de pé, porque ninguém parado e prostrado consegue recomeçar nada. Segundo, o versículo de número 9 de Josué, capítulo 1, diz assim: não te mandei eu ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde fores. Depois de se levantar, quando nós lemos o texto, nós entendemos que no versículo 9, Deus vai falar para ele: levanta-te e não temas. É bem verdade que muitas pessoas estão paradas por causa do medo que os problemas estão causando. E vou te falar, não se assuste com isso. Não se assuste com isso, porque o ser humano é natural ter medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo. Por isso Ele está nos encorajando nesta noite: levanta-te, não temas, erga a tua cabeça e encare os problemas, as dificuldades de frente. O Senhor está mandando eu lhe dizer: olhe no olho dos problemas e diga: eu tenho uma promessa para ser cumprida em minha vida, e quem me prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. Queira você problema ou não, eu vou passar e vou chegar até essa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. É porque o medo, meus amados irmãos, ele nos aparece como um gigante em nossas vidas, querendo nos afrontar, querendo nos amedrontar, querendo fazer com que a gente se desanime e desista da promessa, desista do recomeço. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: levanta-te, porque eu estou te encorajando. Levanta-te, porque eu estou te encorajando. É noite de recomeçar, não é para ficar parado, é para se colocar de pé, porque o recomeço de Deus está aí para você. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de recomeçar. Josué agora está de pé. Agora ele já está encorajado por Deus. E a verdade é que quando nós olhamos o versículo, nós vemos que Deus fala para ele: tem de bom ânimo. É só você olhar. Não precisa de eu dizer. É só você olhar ao seu redor e procurar quantas pessoas estão paradas nesse instante. A igreja do Senhor orou incessantemente, buscou de joelhos, jejuou, se consagrou para que esse momento de recomeço dos nossos cultos presenciais acontecesse. Mas muitas pessoas desanimaram no meio do caminho e ainda não se colocaram de pé,
ainda não se encorajaram. Sabe por quê? Porque ainda estão desanimadas. Os problemas trouxeram desânimo, as dificuldades trouxeram desânimo, os medos trouxeram desânimo, mas a palavra do Senhor, aleluia, ela nos garante que o Senhor, além de ser a nossa força, Ele é a nossa alegria. Ei, você que me ouve aqui e na rede social, eu tenho uma palavra de Deus no culto de ensino, palavra profética assim: Deus nessa noite, além de te levantar, de te encorajar, Ele está te animando, trazendo alegria ao seu coração. É momento de recomeçar, é momento de continuar rumo à promessa. Não dá para ficar parado, louvado seja o nome do Senhor. É momento de recomeçar. Desânimo chegou, bateu a porta, mas o Senhor, a nossa alegria, aleluia, Ele está presente. O povo estava desanimado porque haviam perdido o seu líder Moisés, mas o Senhor levantou o alto e disse: continua, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória, aleluia. E para concluir, recomeçar nada mais é do que, como eu disse, voltar a caminhar, voltar a marchar, voltar a fazer aquilo que não se estava fazendo. Quando nós nos predispusemos a fazer isso, que é encarar o recomeço de Deus em nossa vida como real e sobrenatural, escute uma coisa: Deus, além de cumprir a promessa, Ele vai fazer muito mais, além daquilo que você pediu, pensou ou imaginou. Se até antes desse momento que nós atravessamos com as portas dos templos fechadas, Deus já nos abençoou muitíssimo. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, aleluia, se coloque de pé, se encoraja em Deus, se alegra em Deus, porque se até agora o Senhor nos ajudou, se prepare, porque o que Deus tem para fazer daqui para frente é muito maior e muito melhor. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos dará o livramento e as promessas deles serão cumpridas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se o povo de Israel chegou, mesmo com as dificuldades, nós também vamos chegar. Escute, não é brincadeira, porque não adianta nós sermos aqui hipócritas. É verdade que existe um vírus, sim. É verdade que existe aí uma pandemia, sim. Não podemos ser hipócritas. Mas em Deus somos muito mais do que vencedores. Não pare, continua, se levante, se encoraje em Cristo, se alegre nele, e tu verás que o Senhor irá fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando mais em vosso coração.